Já está gravando, beleza? Tá, então agora já está gravando, gente. Vou começar aqui, então, fazer a abertura, e aí depois a gente já vai para o bate-papo. 3, 2, 1. Boa tarde. Então, assim, no Cell Talks de hoje, a gente vai conversar sobre comunicação governamental. Quais as definições e fundamentos desta categoria da comunicação política, que está cada vez mais difusa e mesclada com comunicação de partidos políticos, ou comunicação partidária, comunicação eleitoral, comunicação institucional, comunicação pessoal, ou seja, ela faz um diálogo, né, com várias outras formas de comunicação que resultam nesse emaranhado, né, que a gente tem em relação hoje em dia. Aí a gente está aqui, na verdade, eu estou aqui recebendo meus amigos convidados, né, de grupo de pesquisa. Tem o Sérgio Train e a Simone Hubert. Eu vou agora apresentar, então, rapidamente o Train. Dá um oi aí, Train. Colorado, Train. Amanhã um empatezinho, Inter e Palmeiras tá bom, já falei, né? Tá tranquilo. Você sabe que o Palestra só empata, né? A gente só empata ou ganha de 0-0, então... Faz tempo que a gente aqui não fala, segue o líder, mas tá bom, a gente fala por enquanto. Muito bom, mas enfim, né? Colorado na frente, né? Saci Pererê representando bem, né? A garra colorada. E o porco continua no chiqueiro, mas deixa pra lá. Então vamos lá, Train. O Train é publicitário, pós-doutor em comunicação pela USP, mestre e doutor em comunicação política, professor de marketing político em cursos na Unicinos, na PUC Rio Grande do Sul, na SPM, na Unisc, na UNO Chapecó e na Universidade La Salle. Foi professor durante 20 anos na Unicinos, onde também foi coordenador do curso de Publicidade e Propaganda. Trabalhou em agências especializadas de marketing político de São Paulo, como Duda Mendonça e Pública Comunicação. Participou de mais de 40 campanhas eleitorais e de comunicação pública. Atualmente é consultor técnico no Grupo A Educacional e coordenador dos cursos de pós-graduação em marketing e indústria criativa ofertados pela instituição. Train, muito obrigado pela presença. E agora Obrigado pelo convite, Ari. Agora eu vou apresentar a Simone Hubert, especialista em cinema pela Universidade Tuiuti do Paraná, jornalista, assessora de imprensa e parlamentar. Assessora de imprensa e assessora parlamentar. Relações públicas, graduada pela Federal do Paraná, professora da PUC Paraná, foi coordenadora do curso de Relações Públicas na Universidade do Contestado, em Mafra, lá em Santa Catarina. Atuação nas principais emissoras do Paraná e São Paulo, como editora, editora-chefe, produtora e coordenadora de produção. Roteirista e produtora em campanhas eleitorais e publicitárias. Então, aqui, como eu já falei anteriormente, né, os dois são companheiros do grupo de pesquisa Comunicação Eleitoral e gentilmente atenderam aqui ao convite, né, para dividir um pouco do conhecimento deles, um bate-papo de aproximadamente 1 hora. Simone, também muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Ari. Então, vamos iniciar logo, indo para o batente, aqui no bloco 1, apresentação e contextualização do cenário eleitoral para 2020 e como isso daí dialoga, né, com a comunicação governamental. Então, o contexto que a gente vive atualmente, nós temos 5.570 municípios, né, que, assim, os municípios são as menores unidades, assim, as unidades autônomas da federação que compõe o Brasil. Aí, baseado nos dados da eleição de 2016, né, que eu dei uma pesquisada, puxei lá do TSE, então a gente tinha 144 milhões de eleitores para escolherem, né, para escolherem os candidatos a prefeitos e governadores que ocupariam 5.568 vagas de prefeito e 57.931 vagas de vereador. Foram aproximadamente 495 mil registros de candidatura, sendo quase 17 mil candidatos a prefeito e uns 460 mil candidatos à vereança nas câmaras municipais. Então, dentro desse cenário, né, que ele é bastante amplo, né, um número bastante significativo de municípios, de candidaturas, várias cidades a gente tem candidato em busca da reeleição, o que reforça a necessidade de valorizar as realizações feitas durante a primeira gestão, no caso, né, de
uma tentativa de reeleição. A possibilidade de uso da comunicação governamental, mesmo que de modo subjacente, para a consolidação de elementos que sejam benéficos, se utilizados estrategicamente com foco eleitoral. Então, em última instância, o que a gente vai discutir aqui, que é o pontapé inicial, né? Dentro de um cenário em que a gente tem várias candidaturas que já saem na frente por ter um maior share of mind, uma lembrança, por ter maior exposição, tudo bem que é para o bem ou para o mal, né? Mas, de qualquer modo, é algo bastante significativo, principalmente numa campanha que vai ser bastante enxuta, vai ser caracterizada pela questão do distanciamento social, então vai ter pouca coisa de rua, né? Pouco corpo a corpo, muita coisa vai rolar pelas mídias sociais, predominantemente, também a HGPE, cidades que tem a HGPE, né? Então, eu queria ouvir, já começando com o Sérgio Traim, queria que você pudesse comentar, Traim, alguns conceitos básicos, né, sobre comunicação governamental, institucional, etc., campanha permanente, e aí partir para a tua análise desse contexto que a gente está vivendo agora, ok? Eu vou deixar você maximizado. Simone, quando você quiser fazer alguma consideração, etc., levanta a mãozinha, se não vê a mãozinha, você pode berrar, que daí o Traim para. A gente para o Traim. Para o Traim. Bom, então, na verdade, assim, falar de comunicação hoje em dia está emocionante, está preocupante e muito necessário, porque talvez a comunicação, até resgatando na parte mais epistemológica, né, e sempre eu me lembro um pouco vendo os programas lá do GNT, o Papo de Segunda, lá o Francisco Bosco, eu sempre peguei agora essa parte mais o epistemológico e tal. E quando a gente vai exatamente na definição do que é comunicação, comunicação é tornar comum, ou seja, colocar uma informação em comum. Na verdade, esses conceitos, os 5 conceitos, né, que a gente falou aí, comunicação governamental, institucional, pública, comunicação partidária pessoal, eles estão muito imbricados, para falar do ponto de vista acadêmico, mas também a gente pode dizer que estão muito confusos, né, hoje em dia, diante desse cenário que até a gente tem fluxos de toda a ordem, vários agentes interferindo na comunicação. Então, se a gente pegar numa questão assim bem básica, inicial, o que a gente vai ter assim? O que seria comunicação governamental? É aquela que é prestada por um governo visando uma prestação de contas. A gente entraria num conceito que é da ciência política, que é da accountability, onde justamente assim seria a função dessa comunicação governamental ver se o contrato social está sendo cumprido ou não. Então, essa seria a função naquilo que foi proposto na campanha eleitoral, por exemplo, vamos investir em X casas, em tanto de estradas, escolas, etc., na medida em que o dinheiro fica mais difícil de saber, embora os portais de transparência, mas fica mais difícil de saber. O grande problema que a gente tem na questão da comunicação governamental, que começa a dar essa confusão dos conceitos, é a questão do distanciamento das pessoas com a política. Então, por razões de desconfiança, pelos constantes casos de corrupção, pela ineficiência da administração pública, isso faz com que, normalmente, não no período pandêmico, e agora vai interferir mais ainda, com que a atenção das pessoas, do eleitor, seja maior justamente próximas eleições. Então, o que acontece normalmente na comunicação governamental? Sempre é deixado uma grande parcela, não só da comunicação, mas também da parte dos projetos, da famosa entrega de obras. Ou seja, no ano de eleição de prefeito, por exemplo, é quando as prefeituras procuram, então, entregar suas obras como forma de marcar. E é interessante quando a gente pensa nesse processo da comunicação governamental, eu sempre penso num processo que é muito mal utilizado, sobretudo nas cidades maiores, né, porque a cidade menor ela tem uma participação dos eleitores que conhecem o prefeito, lidam com ele, encontram com ele várias vezes, né? Mas também, assim, a gente tem a questão, como eu falei, dessa comunicação que é privilegiada mais para o final do período, assim, onde é próximo da eleição, mas também a gente tem a publicidade governamental inserida nessa questão da comunicação governamental, onde, então, nessa publicidade governamental, que passa pelos processos de licitação, que a gente sabe que são sempre complicados, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está num processo complicado com a prefeitura, com o governo do estado também,
E acaba sendo uma linguagem muito distante da publicidade, perdão, muito distante da população, né, essa publicidade governamental. Eu acho que talvez o caso mais forte, mais importante que a gente teve, eu tive a oportunidade de participar, foi na época da Duda Mendonça, não na época da campanha eleitoral da Duda Mendonça, mas quando existiam, se não me engano, eram 13 unidades da agência, em cidades não necessariamente capitais, cuidando do que era chamado a campanha estratégica do governo. Então, isso revela uma questão também importante na comunicação governamental, que são os agentes que estão envolvidos. Porque, normalmente, nessa questão, quando eu faço essa distinção, espero que tenha ficado claro, tenha ficado confuso, nessa questão da publicidade governamental, porque as agências que são selecionadas, elas vão trabalhar com uma assessoria de comunicação, que vai solicitar a campanha, essa campanha vai ser apresentada para essa assessoria de comunicação, que vai ser apresentada por um secretário ou por um determinado órgão do governo, que vai interferir ou não e tal. Então, também tem especificidades nesse processo aí, que daqui a pouco até a questão pessoal, o cara não gosta dessa cor, não gosta dessa palavra e tal, né? E é diferente do processo que a gente tem, por exemplo, teve no caso da Duda Mendonça, que eu participei bem, porque ali a ligação era diretamente com o governante, né? Então, basicamente, eram os governadores. Então, assim, era uma campanha, era uma comunicação que ela era muito estratégica, então ela passava exatamente isso, quer dizer, era uma comunicação muito proativa também nesse sentido. Também na comunicação governamental, sem perder um pouco do foco aí também, dos outros conceitos, eu sempre chamo a atenção do que é deixado para trás, né? Por exemplo, aí eu falei antes das cidades maiores, a questão das placas de obras, né, que até foi objeto do meu estudo de doutorado, né? Porque as placas de obras, diferente de que é uma comunicação externa, mas diferente de um outdoor que ele fica normalmente 15 dias, que é o período de exibição de um outdoor, uma placa de obras às vezes fica 1 ano, 6 meses, que seja, mas é um período muito grande, às vezes 2 anos, e tem o nome de uma obra que está sendo colocada, tem um valor, tem o prazo de início de entrega e tal, e essas placas, elas não são nem cuidadas pela administração, seja municipal, principalmente, né, ou estadual, muito menos pela federal. Então, a gente, quando começa a perceber essa questão da comunicação governamental, a gente vê vários problemas. Eu me lembro que há muito tempo eu vi o Roberto do Ailib, que era sócio de uma agência chamada DPZ em São Paulo, e ele sempre defendia a ideia de que um governo deveria ter, principalmente o governo federal, devia ter o Ministério do Marketing, né? Porque tem o Ministério da Comunicação, mas que cuidasse dessa parte, né? Exatamente desse esse olhar, porque também na questão governamental, e o Ari falou uma questão importante, que é a campanha permanente, porque ainda que o governante não possa ser reeleito, o partido tem a intenção de ser reeleito, né? Então, ou seja, pretende se manter no cargo ali, no poder. Então, ou seja, também não há uma comunicação nesse sentido muito eficiente. A gente não vê muito essa comunicação governamental. Atualmente, então, a gente vive um período mais complicado, então, ainda, né? E, ao mesmo tempo, se não há uma comunicação governamental eficiente, se um governo não fala nada, né, passa a impressão de que também não faz nada, porque, naquilo que eu falei, as pessoas estão muito distantes da política, né, e vão acabar se alimentando em gêneros e formatos que servem de canais de comunicação política, como, às vezes, o teatro, o humor, uma música e tal, por ali que as pessoas ficam sabendo. Eu acho que é difícil de diferenciar, por exemplo, talvez a comunicação institucional ela seja a mais distante do processo político, porque normalmente a comunicação institucional ela vai apresentar o quê? Ela vai lidar com valores, atributos e objetivos de uma organização, com seus públicos internos e externos, né? Então, normalmente essa comunicação institucional é feita por empresas, então lá a Vale tem um problema lá como aconteceu lá em Minas Gerais, né? Uma empresa está envolvida com uma crise, né? Então, a comunicação institucional, normalmente diferente da comunicação governamental, que tem um agente que deveria se comunicar, a comunicação institucional, normalmente, ela utiliza um processo de triangulação, ou seja, em geral, uma crise, algum problema, né? Então, a comunicação, nesse caso, é utilizada como instrumento para outro fim, que não a própria comunicação. Ou seja, a comunicação governamental tem o interesse de falar o que o governo está fazendo, ou deveria fazer. E no caso da comunicação institucional, não, ou seja, parte de um problema, de uma crise, para chegar num outro processo, né? A comunicação pública, ela talvez sim, ela seja mais confundida com comunicação governamental, porque tem muitas semelhanças e é difícil separar. Quando a gente vai buscar alguns autores, eles
traduzem com poucas diferenças uma com a outra, mas a gente tem dois processos da comunicação pública, que é tanto a comunicação realizada pela sociedade civil, então às vezes tem empresas mesmo também, o terceiro setor, como ONGs, por exemplo, comunicando alguma questão, mas também a comunicação realizada por um governo, como, por exemplo, a gente tem casos bem-sucedidos de vacinação, que sempre foi uma campanha de comunicação pública no Brasil muito eficiente, né? E até nesse governo federal a campanha de vacinação foi deixada de lado. Então a gente pode lembrar o Zé Gotinha, por exemplo, se a gente pegar para algumas pessoas até hoje, o Zé Gotinha certamente fará parte da memória de muitas pessoas. Campanha do agasalho também, né? A gente tem muito forte nesse sentido. E aí, caindo então em outros conceitos, como da comunicação partidária e da pessoal, eu fiz até um pequeno gráfico aqui que eu não vou mostrar para vocês, porque está muito confuso, mas enfim, a comunicação partidária, claro, a gente tem uma mudança na lei, porque nós tínhamos até pouco tempo aqueles espaços que os partidos políticos utilizavam para fazer as suas ações, para divulgar os seus trabalhos e tal, né? Na verdade, essa comunicação partidária, ela tem muito mais cara, por exemplo, de uma comunicação governamental, muitas vezes era utilizada até pelos partidos que estavam no poder como um prolongamento do que era feito, quase como uma campanha mesmo, uma pré-campanha, né? E com muitas deficiências, né? A comunicação partidária, ela ainda é um problema muito sério, no meu entendimento, né? Porque se a gente pegar, claro, como a gente não tem mais aquelas propagandas, mas é muito difícil distinguir naqueles comerciais que nós tínhamos até, imagino, 2, 3 anos, né? A gente não tinha como distinguir um partido, porque era sempre a mesma coisa, sempre um ar de felicidade, pessoas legais, falando que era bacana e tal, né? Então, nós temos uma deficiência muito grande até para que os partidos tenham uma dificuldade de se comunicar, né? As pessoas não votam em partidos, isso ainda é um problema muito sério, pelo menos na enorme maioria dos partidos, né? Talvez rejeitem alguns, né? Mas não há uma preferência, não se vota em partidos, se vota em pessoas, que aí entra então no quinto conceito, que é o da comunicação pessoal, que tem sido muito forte no Brasil ao longo de muitos anos, eu não saberia exatamente determinar, porque a comunicação pessoal, ela está muito envolvida com a comunicação pública, ela está muito envolvida com a comunicação governamental, e dessa mistura, então, dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo aí. Então, do ponto de vista de distinguir, bom, se nós pegarmos tal ação, quem é da comunicação certamente vai determinar com certeza. Mas é difícil se a gente for pegar para uma pessoa, para um leigo, claro, para ele o que interessa é o sentido, né, o que está passando de mensagem. Mas dificilmente ele vai distinguir, isso é uma comunicação governamental, isso é uma comunicação pública, isso é uma comunicação partidária, né, em função dessas questões todas. E eu vejo, assim, que pegando, assim, não antecipando algumas questões, mas eu vejo que, no caso da comunicação governamental, né, e esse ano, por exemplo, que é um ano de pandemia, pegou muito forte, né, porque o que a gente vê da maior parte, por exemplo, das gestões públicas, municipais, principalmente, né, é que tiveram uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? Porque, claro, o foco também passou a ser outro, né? Hoje o foco da atenção é quase uma comunicação pública em torno do coronavírus, né? Da Covid, né? Então, ou seja, então, as ações também foram concentradas nesse sentido. Então, o que eu vejo, assim, só para fechar pelo menos essa parte aqui, né? Nós temos realmente definições confusas que se parecem muitas vezes, e eu acho que vai depender muito do objetivo com que está sendo utilizada a comunicação, né? E eu acho que isso é uma questão que eu acho que falta muito, né? Eu sempre me lembro, assim, bem para fechar essa parte mesmo, por exemplo, nos tempos de agência de publicidade, por exemplo, se perguntar para um cliente qual é o objetivo dele, vai dizer vender, né? Necessariamente não é vender, né? Na política, qual é o objetivo? Pegar na eleição, qual é o objetivo? Ganhar a eleição? Não necessariamente, né? Claro, para quem está no poder, sim, né? Mas assim, um vereador, um deputado, ele pode ter outros objetivos também de fazer escada, um processo. Então, eu acho que isso também é pouco trabalhado. Acho que, de uma certa forma, a comunicação ela não é vista como uma ferramenta de forma mais sistêmica, né? Ela é muito mais vista quase naquele processo, como eu digo assim, que é específico da comunicação nacional, mas quase num processo de triangulação, onde assim, tem um problema e aqui eu preciso sair para alguma solução.
Ok, Traem. O que acontece, assim, eu estava marcando alguns trechos da tua fala, porque tem muita coisa, assim, que eu estava no outro bate-papo na parte da manhã, né, com dois colegas, com a Silvia do nosso grupo de pesquisa, né, com o Rafael, ex-aluno lá da UFRN, que está com marketing político. Primeiro, eu quero fazer uma citação literal, né, para a frase do Rafael Kachina, assim, que é consultor, né, também da área de marketing político. Pessoas votam em pessoas, militantes votam em partidos políticos, né, votam em partidos, que vai bem ao encontro disso que você acabou de citar, né, porque, na verdade, principalmente nos cenários mais diluídos, assim, nessas corridas municipais, principalmente, a gente tem uma personalização muito grande, né, do nosso voto, seja na questão do executivo, que daí acontece em nível nacional também, mas seja principalmente na questão, né, dos proporcionais, dos candidatos a vereadores, porque aí a gente tende a votar muito mais na pessoa até do que no partido, e depois você me corrige se eu estiver errado, ou se quiser fazer alguma complementação, tá? Destacando alguns pontos do que você estava falando, Troy, a questão do accountability, né? Que essa história da comunicação governamental está muito... valoriza muito, teoricamente seria uma das principais funções, né? Essa questão da prestação de contas. E não é só prestação de contas, é também prestação de contas, mas é algo que transcende. Assim, quando você estava falando de um eventual Ministério do Marketing, realmente seria importante. A gente tem atualmente uma gestão muito marqueteira, né? E na pior acepção da palavra, no caso, que é a gente perceber que vão sendo construídas situações, factoides, que vão direcionando a opinião pública, vão direcionando o debate público, e quem domina a agenda pública tende a dominar também as diretrizes da discussão política, né? Aí você comentou da comunicação institucional, aí eu estava lembrando desde a época do Lula, porque daí a questão toda não é direita ou esquerda, são estratégias de quem está no poder para se manter no poder, ou estratégias de quem pretende ascender ao poder, né? Aí eu estava lembrando de campanhas da Petrobras, da época, né, que o Brasil conseguiu a autossuficiência de petróleo, etc., que isso foi bastante capitalizado pelo governo federal. O anúncio era de uma empresa, né, de economia mista, a Petrobras, mas quem ganhava bastante era o índice de aprovação, né, da administração federal, na época era o Lula. E isso daí depois continuou um pouco com a Dilma também, né? Enfim. E agora continua, porque daí a gente teve o caso do Carluxo, que teve uma influência, né, nas diretrizes da campanha do Banco do Brasil, que aquilo ia contra os preceitos ideológicos, né, que teoricamente o pai seguiria, etc. E a gente teve uma mudança na comunicação do Banco do Brasil. Isso daí foi uma coisa bastante que chamou muito a atenção. E aí, assim, a tua colocação acho que foi muito elucidativa, Traem. Quando você fala que é difícil mesmo. Muitas vezes a gente faz a separação para utilização pedagógica, em sala de aula, né? Comunicação pública, governamental, etc. Mas eu gostei bastante para mim também facilitou até, quando você falou, olha, campanha de vacinação, campanha do agasalho, é comunicação pública, vai ser feita pelo governo, não só pelo governo, né, mas você está tornando público uma informação que é bastante relevante, só que você não está prestando contas, né? Então, foi bastante didático, né? Alguém que deu aula também durante tantos anos, né, meu caro? Pois é. Não, e acho que tem uma questão que tu falou, só para não me alongar também, falou na questão da comunicação partidária, né? Porque a gente vê normalmente assim, o que acontece? O partido, o integrante do partido votando ou por outro, assim, trabalhando um pouquinho, mas assim, o partido se comunicando só com o membro do partido, né? Eu me lembro que, por exemplo, no caso, assim, esse é um raciocínio até que o Lula, o Duda Mendonça fez isso com o Lula, né? Que disse, olha, se continuar fazendo a campanha que está sendo feita, vai continuar os 30% do PT votando no PT, né? A gente precisa buscar aqueles 15% que não votam no PT, porque aí realmente tu ganha a eleição, tu tá no segundo turno, mas não tá ganhando a eleição, né? E isso é interessante, eu me lembro que, pegar um caso bem específico aqui, eu fiz 5 anos de trabalho para o PSB, Partido Socialista Brasileiro,
eles me chamaram para fazer uma campanha, eu disse, olha, não adianta vocês se comunicarem só com o partido, né? Tem que comunicar com as pessoas de fora, tem que fazer uma coisa diferente, tem que fazer um sentido para as pessoas que não são do partido. Ainda mais o socialista comedor de criancinha, vamos, né? Eu até brinquei com eles e tal, né? E foi muito difícil, né, eles entenderem, né? Eles queriam, não, mas tu quer emocionar, tu quer transformar a política num comercial de supermercado. Eu disse, não, não é isso. E aí foi interessante que isso levou algumas semanas, levou algumas reuniões, até que teve uma convenção do partido, a gente conseguiu, então, fazer um material que era a minha ideia, e o presidente do partido, que era o mais reticente a essa mudança de comunicação, quando, então, na convenção do partido, ele, utilizando as minhas palavras, ele discursou para os integrantes, para os membros, disse, olha, nós temos que ter uma comunicação diferente e tal. Então, isso eu acho que é importante, quando faz exatamente sentido para as pessoas, quando o cara percebe que não é só o que está acontecendo. Claro, como tu falou, né, bem colocado, onde a gente tem, no governo federal, nesse caso, factoides que favorecem uma comunicação completamente diferente, um marketing, né, eu não sei exatamente o termo que tu usou, assim, mas um marketing tangente, um marketing todo específico, né, que foge até dos livros acadêmicos, das definições acadêmicas também, né? Uma das coisas que eu estava vendo, assim, de memes, né? Teu microfone não está funcionando, liga o microfone. No caso, eu falando para mim mesmo agora, né? Eu estava iniciando os comentários com ele desligado. Puxando, assim, um pouco do conceito para acabar as tuas falas da parte 1, eu já vou emendar com uma pergunta para a Simone e depois para você também, né? Você tinha comentado também de propaganda partidária, que foi suspensa, né? Que era o meu objeto de estudo principal, que eu estudava aquelas propagandas, horários, o tempo de partido político, né? Aquela veiculação semestral, conforme for anual, e aí a diferença disso para o horário gratuito político eleitoral, né? Então, ali ficava muito evidente a diferenciação entre o que é comunicação eleitoral, o que é comunicação partidária, mas, ao mesmo tempo, teve todo um trabalho que remete muito ao conceito de campanha permanente, porque os partidos começaram a fazer uma vinculação entre, se eu estou no governo, o programa do partido que encabeça, né, a coligação vai defender o governo, e os partidos da oposição vão atacar o governo. Daí você começa a perceber que há uma disputa de narrativas também, se você está na situação, se você está na oposição, e daí vai. Mas aí a pergunta que eu quero fazer, né, pegando esse gancho da última fala do Traem, porque concordo, mas eu quero refletir um pouquinho com vocês. A gente não pode só falar para a base fiel dos seguidores de partido se a gente quiser ganhar a eleição, né? Então foi isso que o Lula fez, né? Como você comentou, Traem. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está verificando tem algumas alterações, né, de premissas na área da comunicação política que estão sendo colocadas agora à prova desde a eleição do Jair Bolsonaro, que utilizou uma forma de marketing que não seria tradicional, em relação a conceitos estéticos, né, padrões de produção bastante simplistas, etc. Enfim, hoje em dia a gente consegue entender melhor. Na época, a gente fazia críticas de que, esteticamente falando, aquilo era super mal produzido, era tosco, etc. Mas, enfim, a gente hoje em dia consegue entender melhor. Mas, ao mesmo tempo, várias das ações dele são baseadas não na busca de ampliar a base, mas na busca de consolidar a base, né? Então, ele fala, o discurso ideológico todo é para consolidar a base de apoio dos bolsonaristas. Está tendo uma pequena mudança agora com essa tentativa de atuar, né, junto às pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, isso e aquilo. Parece que está tendo uma migração de quem apoiava o Bolsonaro para quem apoia o Bolsonaro, enfim. Eu queria ouvir primeiro da Simone, no caso, né, e aí depois do Traem também. Como é que vocês estão percebendo isso, essa questão de, olha, se eu quiser ser eleito, eu tenho que falar para além das bases. E ele está falando, reforçando o discurso para as bases, sendo que ele já se colocou como candidato. E aí, gente, como é que fica? Simone, primeiro você, depois o Traem, depois você toca o barco aí também.
Deixou a pergunta mais difícil para mim, né? O Traem falou do papo de segunda e eu vou falar aqui do saia justa agora, né? Para equilibrar, né? Para equilibrar, né? Olha, eu vou arriscar falar, né, que eu acho que o governo Bolsonaro ele ainda está trabalhando nos 30% que ele tem, né? Eu acho que ele está ampliando um pouquinho o diálogo para sair desse conforto dos 30%, que é a base bolsonarista, né, que são os que elegeram o Bolsonaro, ou, né, vulgo Minions, como a gente fala, né, nos bastidores, mas, assim, eu acho que ele ainda está nesse conforto aí dos 30%. Vejo que ele foi buscar um diálogo mais, e até algumas visitas, né, recentes ao Nordeste, aproveitando aí a questão do auxílio emergencial também, né, foi buscar um diálogo mais até, digamos assim, um diálogo pragmático, ou buscar uma base mais na população de baixa renda com auxílio emergencial. Então, eu acho que ele ainda está trabalhando nesse conforto aí dos 30%. Reparem que as eleições, se a gente for ver aqui, posso falar mais aqui do que eu estou acompanhando aqui, as eleições em Curitiba, a gente vê as movimentações nos bastidores muito na formação de num novo tipo de campanha, além do que o Traem falou, né? Existe sim, como você colocou no início, Ari, existe sim uma tendência, né, que quem está no poder use a base governamental, né, para tentar se reeleger, tanto que é muito comum, né, ir para uma reeleição se o governo funcionou bem, a economia está boa, né, o eleitor vai no voto útil mesmo, né, há uma tendência aí nesse sentido, além de que também há uma tendência até de usar toda a máquina, como o Traem começou a falar, né, no início, de forma mais conceitual acadêmica, mas o que a gente pode dizer? O uso da máquina do governo para as eleições, né, que também facilita, tanto em termos de esforço comunicacional, né, se o governo está bem, já fez várias obras, né, as campanhas funcionaram bem, então aí já tem um esforço de comunicação mais leve, digamos assim, numa próxima campanha. Então, eu vejo assim que ainda o governo Bolsonaro, ele ainda dialoga com os 30% dele, nesse conforto, né? A gente viu ontem, hoje, já estou meio perdida aqui, né, de tanto acesso remoto, a gente não sabe, mas essa semana, acho que hoje está aí em todos os jornais, a questão do Crivella, né, lá no Rio de Janeiro. Então, reparem que a mesma campanha do Crivella, o mesmo discurso dele, né, como falando para os seus fiéis, né, ele manteve, né, durante as eleições, tentou manter agora, e agora nesse escândalo aí revelado, acho que pelo Fantástico, e está repetindo até hoje, né, ele continua naquele mesmo discurso alinhado com o governo Bolsonaro de atacar a imprensa, de desconstruir as narrativas da imprensa, né, e ainda nesse sentido de não tenho obrigação de falar, né, com além da minha base, além de quem me elegeu, né. Então, até quero fazer um comentário, quero a opinião do Traem, a sua opinião também, Ari, né, que a gente que fez muita campanha, a gente vê, é muito comum nos bastidores, quando vai para a campanha de rua, quando vê a organização dos partidos, né, em busca de lideranças, né, que vão formar ali as bases eleitorais, os seus votos, né, é quase a mesma estrutura que a gente vê o Crivella fazendo agora, né? Colocou lá as lideranças, as bases deles, alguns funcionários públicos, inclusive, né? Mais grave ainda, né? Em portas de hospitais, para fazer quase que um piquete, né? Para desconstruir a imprensa, para desconstruir o direito do cidadão de criticar o próprio governo, né? Então, eu vejo ainda que, em termos de comunicação, esse governo Bolsonaro, citei o Crivella aí, ainda ele está numa comunicação um pouco
nada inovadora, né? A gente vê assim muito pelo contrário, ações antidemocráticas, falam com os eleitores, não vejo uma preocupação de ampliar público, por exemplo, né? A não ser no caso aí de ampliar público no caso do auxílio emergencial, onde era uma base da comunicação da população ainda mais de baixa renda, mais pobre, né? Que não tinha um envolvimento direto ali com esse governo. Não sei o que o... É com você, Trai, comente. Não, eu acho que tem uma questão assim, eu acho que a Simone trouxe bem isso, né? A gente vê muito assim, questões de crítica. Vou começar não sendo prolixo, né? Mas a mesma coisa assim, a gente vê muita crítica, por exemplo, às igrejas neopentecostais, né? Então, da sua atuação. Por isso que eu digo, não estou fugindo do assunto ali, pode ficar tranquilo que eu não tomei um trem errado aqui. Mas quando a gente vê, por exemplo, a crítica, as igrejas neopentecostais passaram a atuar dessa forma e tal. Elas aprenderam com a própria igreja, não vou dizer católica, mas com as igrejas cristãs, né? Talvez não nesse momento atual, mas em momentos anteriores, né? E a política, ela é uma repetição de fórmulas, né? Eu acho que sim, porque a gente vive um momento muito estranho, assim, quando ficou aquela pergunta ali difícil ali para Simone, da questão estética, eu me lembrei muito, assim, até no que o Ari estava colocando, nos primeiros vídeos do Bolsonaro, até, creio, a gente está um pouco perdido com a pandemia, mas, se não me engano, ainda já no governo Bolsonaro, onde a gente via, assim, vídeos que ele gravava com a bandeira do Brasil, grudada com fita crepe atrás, né? É uma fala que ele fez com uma prancha de bodyboard, de bodyboard na frente, assim, tal, né? Ou seja, uma estética completamente distante do que a gente está vendo, e quando a gente fala, como a Maria lembrou muito bem, daquele discurso acadêmico, a gente fala em sala de aula, olha, o horário eleitoral gratuito, ele está na televisão entre o Jornal Nacional e a novela das 9. Então, o Jornal Nacional tem uma super estética, a novela das 9, então, mais ainda, e o horário obrigatório, o horário eleitoral gratuito ali na televisão, se obriga praticamente a seguir a mesma estética. E essa estética do tosco, né, aqui realmente, aí não fazendo uma crítica específica ao governo Bolsonaro, mas assim, pegando pela comunicação, é algo tosco, certamente os nossos alunos não fariam um cenário nem perto disso, com certeza que não, mas é interessante porque de alguma forma isso não causou problemas para as pessoas contrárias. Mas para o eleitor do Bolsonaro, a princípio, claro, não foi feita uma pesquisa se a bandeira ali perdeu, ganhou voto, tal, porque eu me lembrei logo na hora, eu tive a oportunidade de orientar um trabalho de conclusão de uma menina de relações públicas, há um tempo atrás. Ela era assessora de uma prefeita aqui na região da Grande Porto Alegre, no município de Esteio, né, que é pertinho aqui, tem Canoas, depois Esteio. E o trabalho de conclusão dela era sobre cerimonial e protocolo, porque ela descobriu que quando tinham ações de rua, que a prefeita ia no caso, né, quando tinha toda a questão de cerimonial, com bandeira, nunca soube a ordem direito, a bandeira do Brasil, do município, não sei quanto, isso tudo afastava as pessoas, né? E quando eles tiraram, eles passaram a adotar um sistema que, assim, imagina para uma aluna de relações públicas tomar essa decisão. Ela disse, não, temos que tirar o cerimonial protocolo porque isso aproximava as pessoas. E o trabalho de conclusão até foi um problema, porque uma banca formada por professores de relações públicas, vendo a desconstrução do conceito, né, foi uma coisa meio difícil, mas ela foi muito bem aprovada e tal. Então, ou seja, essas questões, elas também passam. Acho que o Ari trouxe muito bem, assim, ali até fazendo um contraponto quando eu falei da questão do Ministério do Marketing, desse marketing às avessas, porque o que a gente está vendo é um processo completamente diferente, né? É um processo completamente doido. E eu penso assim, que assim como no marketing a gente tem o ciclo de vida do produto e o ciclo de vida do cliente, tentando assim fazer uma pesquisa que eu não sei nem se seria possível fazer isso, o que me parece é que existia um ciclo de vida de um produto, no caso ali, o PT, por exemplo, que não soube trabalhar a sua própria comunicação, não soube reavaliar algumas questões, mas sobretudo o que eu vejo, esse ciclo de vida do cliente que as empresas têm calculado, olha, quanto tempo
cliente da Coca-Cola consome aquele produto, quanto tempo um consumidor de, sei lá, outro produto vai consumir aquele produto. É claro que isso num partido fica mais difícil, né, para um governo, mas me parece que, tentando entender essa lógica da comunicação, eu vejo que, obviamente, não é que o ciclo de vida da esquerda, do cliente da esquerda diminuiu, né? Mas me parece que o ciclo de vida do cliente da direita, ele é muito mais longo, né? Então, eu concordo contigo, Simone, quando fala assim da questão que ainda é uma comunicação para os 30%, com certeza, acredito muito fortemente nisso, mas é muito bem consolidada, mesmo com o que eu falei do tosco, né? Talvez nessa uma hipótese maluca que eu inventei aqui, desse ciclo de vida desse eleitor de direita seja maior e tal, mas é uma comunicação que faz sentido, que não tem... a gente já teve vários problemas, né? E que não mexeram absolutamente em nada com o eleitor. A gente vê isso nas nossas redes sociais, né? Claro, a gente faz parte de bolhas específicas, mas que convive com pessoas que votaram no Bolsonaro e que não mudaram a opinião deles, né? Não mudou a acusação do filho, a acusação disso, daquilo, da inércia do governo em relação ao vírus, tal. Isso não mudou absolutamente nada, né? Então, isso eu acho uma coisa mais preocupante, porque quando a gente vai trabalhar na comunicação, claro, a nossa fala aqui não é nós não estamos numa reunião de oposição, né? Mas, assim, quando a gente vai trabalhar do ponto de vista da comunicação, entregar uma solução de comunicação e tentar entender como a comunicação pode chegar em alguma situação diferente, por exemplo, eu vejo com muita dificuldade de perceber isso, porque é uma comunicação do governo Bolsonaro muito bem consolidada com esses 30%, e com a mesma, o Ari falou antes ali, a questão do voto útil, né, chegar ali na hora e tal, eu acho que é uma grande chance daqui a pouco, não, assim, tá, não é o melhor, tal, ele tem os problemas, mas deixa ele mesmo aqui, entende? Então, porque todo esse processo que é totalmente contrário a essa estética da comunicação, ela não está fazendo efeito. E só para fechar uma questão ali também do auxílio, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que recebia Bolsa Família, né? Hoje com auxílio, claro, agora mudou o valor, né? Mas assim, nos R$600 a pessoa recebia 5, 6 vezes mais do que recebia de Bolsa Família, né? Isso, a pesquisa que foi feita lá pela Folha de São Paulo mostrava isso, né? Que o aumento da imagem positiva do Bolsonaro se devia muito, né, por isso que eram, assim, acho que, se não me engano, 2/3 das pessoas que consideravam o governo favorável tinham recebido também o auxílio emergencial, né? Então, isso é o que eu acho mais, assim, só para também fechar aqui novamente, o que eu acho mais preocupante é porque a comunicação, que tem uma força tão grande, né, e nós, obviamente, como profissionais de comunicação, eu sou um pouco, assim, reticente à força da comunicação hoje nesse processo que a gente está vivendo, né? Eu acho que eu fugi da pergunta da estética, pelo jeito que o Troy me lembrou aqui, né, Ari? Não, é porque, na verdade, a gente está, assim, quando a gente começa e a coisa não está tão combinada, porque o intuito é fazer um bate-papo mesmo, né, sobre o tema comunicação governamental. Então, às vezes, a gente começa devagar mesmo, né? Que daqui a pouco eu já vou puxar a história das igrejas também, que a gente está conversando outro dia, né, Simone? Mas, enfim, mas complementa teu raciocínio. Não, só queria falar dessa questão da estética, e o Traem falou a estética do tosco, né? E eu vou cutucar você que é mais publicitário, vocês dois que são mais publicitários do que eu, né? Tem até uma piadinha que não virou meme isso, mas deviam até fazer um meme, né? Que eu não lembro qual foi um publicitário que falou que tanto faz vender um sabonete, né? Criar uma campanha para um sabonete ou criar uma campanha para um político, né? No sentido de que tanto o político quanto o sabonete é um produto e você vai deixar ele mais bonito, mais cheiroso, aí já estou fazendo a minha interpretação, né, para tentar chegar ali na estética, né, mais bonito, mais cheiroso. Eu já vejo assim que a persona Bolsonaro, né, já trazia uma estética própria, né, meio do famoso tiozão do churrasco, digamos assim. Eu acho que não precisou muito inventar uma nova estética, né? E nem um novo diálogo. Eu conheci o Bolsonaro quando ele foi visitar aqui a redação,
Gente, é aquilo ali que a gente vê mesmo, não é a estética do tosco, é o tosco pelo tosco, né? Então, assim, eu acho que ali foi aquela coisinha, ele dá um tapinha, um empurrão, e você vê que aí que causa, né? Se tivesse um assessor mais direto dele, que tivesse um poder para, né, orientá-lo, eu acho que ele ia sofrer muito, até de falar assim, olha, não é por aí, não enfrenta jornalista, não faz aquilo, mas eu acho que faz toda parte da construção aí, né, de uma persona que já pré-existia até, e de algumas narrativas aí que foram lapidadas, mas para até a construção mesmo, disso que estamos vendo aí, né? Acho que a Eliane Brum tem um artigo muito interessante aí, que é a persona daquele, né, não é do tiozão do churrasco, mas é a persona da classe média, né, daquela pessoa que é assim, e que você falou muito nas grandes capitais, mas no interior, na verdade, o que você falou, essa quebra de protocolo, né, essa busca de empatia e de aproximar o político ali da ponta, na campanha do corpo a corpo, ela é muito comum, né? A gente vê aí, o Lula usou a caneta do Getúlio, né? O Jânio Quadros lá usava o mesmo terninho marrento para ir nas campanhas, aqui o Requião sempre a camisa azul jeans, né? Então, assim, essas construções estéticas, às vezes, elas, eu acho que vão menos pela estética do que pela narrativa dessa construção, dessa persona, dessa, como você falou, a quebra do protocolo, né? É a mesma coisa aqui, se a gente vem aqui e fala, a gente está falando para a internet, eu vou aqui tocar o hino nacional, eu vou fazer um discurso todo formal no português clássico e culto, já vai causar uma estranheza até pelo, né, pelo tom da narrativa. Então, eu acho que eu vejo assim que é menos estética e mais construção, né, aprimoramento dessa persona já aí que se queria criar, ou, né? Eu acho que tem uma coisa... que na verdade eu ia falar, porque isso daí está levantado para você bater, né? Se a gente vai falando em termos de vôlei. Porque essa questão de comparar político com produto, acho que eu já ouvi até uma história dessa vindo de você mesmo, não é? Ixi, então, outra, não sei, não me lembro disso, mas enfim. Não, mas eu gosto assim, de chegar no sabonete, porque eu acho que a Simone pegou bem uma questão da... Eu acho que foi muito legal isso que você falou, dessa estética. Vou pôr só mais um molhinho aí de pimenta, ó. A gente pode deixar o sabonete mais bonito, mais cheiroso, mas também se ele está muito bonito e muito cheiroso, para ir para o povão, a gente tem que deixar um pouco mais feio, um pouco mais, não é? Tem o inverso da lógica também, né? Mas claro, mas esse é o grande problema do marketing político. Eu acho que assim, quando surgiram as primeiras campanhas, mesmo quando surgiu o Duda Mendonça e tal, e quando eu trabalhei no Duda Mendonça, foi um curso de graduação, se não pós-graduação de algumas questões. E eu acho que nessa questão estética, eu ia pegar por um aspecto, mas tu falou um outro também. Eu até acho que foi o Duda Mendonça que falou, mas não vou arriscar aqui. Não, porque assim, porque se tu pegar, eu sempre gosto muito de falar disso, assim, né? Sou muito repetitivo até nesse sentido. Desses 5.000 e quase 600 municípios ali que o Ari falou, segundo o IBGE, nós temos assim, quase 80% dos municípios com até 20 mil habitantes, né? Então eu sempre reforço isso. No município, eu já fiz um município aqui, uma campanha no município aqui de Igrejinha, aqui no Rio Grande do Sul, que é no caminho de Gramado, que tinha 20 mil habitantes, 12 ou 14 mil eleitores, né? E então era muito interessante, assim, porque tu saía com um candidato, ele encontrava, às vezes, a mesma pessoa, né, 2 ou 3 vezes no dia, porque, assim, ia no banco, ia no posto de gasolina, ia na padaria e tal. Então, nesses pequenos municípios, se fala muito até na questão da rede social, do WhatsApp e tal, da fake news, né? Não funciona muito, porque tu conhece o candidato, tu sabe quem é o cara, então tu sabe que aquele fato não é verdadeiro, que aquilo foi inventado e tal, não acaba acontecendo, né? Tem muitas cidades que têm área rural muito forte e tal. Então, nisso que tu falou, Simone, que eu acho bem importante, assim, a calça azul, a camisa azul e a calça jeans, né?
aquele terno do Getúlio e tal, né? Claro que para quem estiver nos ouvindo não significa que botar uma camisa azul e um jeans é sinal de ganhar a eleição, né? Isso não pode ser repetido. Mas é exatamente isso. Eu acho que essa estética, essa narrativa, né, ela é muito importante. E quando tu falou na questão do sabonete, eu acho que é uma questão interessante. E eu já fui da ideia de que achava que o candidato era sabonete, né? No sentido produto sabonete, sabe? E eu aprendi que não, porque o sabonete ele não pensa, ele não fala. Porque o grande problema do marketing político é tu engessar muito o candidato. Ele parecer uma coisa, e aí vai acontecer o quê? Ele vai num ato público, ele fala uma bobagem. Ele teve um caso que aconteceu uma vez com Ciro Gomes, na campanha de 2002, que também a assessoria não devia ter feito, numa rádio na Bahia, que as pessoas entravam para fazer perguntas pela rádio. Não pode fazer um troço desse, não sabe quem é que está falando lá, né? E ele se estressou com uma pessoa e tal, chamou de burro, no outro dia estava estampado, Ciro chama leitor de burro e tal. Então esse é o grande problema. Então o sabonete ele não vai fazer isso, né? A exceção de um pequeno lote que daqui a pouco não tem aquele perfume, que veio meio defeituoso e tal, mas a chance é diferente. Eu acho que tem uma questão, principalmente no Bolsonaro, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas assim, vendo dos tempos que ele participava no programa da Luciana Gimenez, assim, numa coisa muito mais sensacionalista ali e tal, porque eu acredito muito numa frase que, assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Porque isso vai agendando na cabeça da pessoa, isso vai ficando com a ideia daquele candidato. Então, muitas vezes pesquisas top of mind, por exemplo, aqui tinha um instituto de pesquisa que fazia muito essa campanha, essa pesquisa, esse levantamento, quais as marcas mais lembradas. Aí teve um ano que, não vou citar nomes, né, mas assim, uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, ela quebrou, realmente quebrou e tal, tinha outros lugares aqui fora e tal. Quando fizeram a pesquisa Top of Mind, aquela universidade foi a mais lembrada. Mas por quê? Porque ela tinha quebrado, porque ela saía quase todo dia nos jornais. Né? Mas não era uma coisa positiva, mas fica na cabeça, fica meio no imaginário das pessoas. Então, eu acho que tem essa questão desse... que eu acho que é diferente de entender o contexto. Eu acho que para quem vai trabalhar, principalmente a campanha daqui a 2 anos, 2022, para a presidência, tem que entender nisso que tu trouxe ali da Helene Brum, que é a questão do homem comum. Né? Esse homem comum que foi comprado, que significa, e não é mais aquela projeção que nós tínhamos daquela figura, como até no início lá a gente colocou, da comunicação pessoal, ou seja, tu vai construir uma trajetória de carisma. Nós não estamos falando aqui do Silvio Santos, do Luciano Huck e tal, nós estamos falando do homem comum, né? Que é tosco, que é o jeito e tal, e é o que foi comprado, né? Claro, a gente tem todo um contexto de eleição, eu sei e tal, né? Mas é o que não faz com que o índice de rejeição dele aumente, nem faz com que, né, a imagem dele deixe de aumentar. Então, eu acho que é um cenário muito interessante que a gente está vivendo do ponto de vista da comunicação, que nos nossos congressos, acho que assim, tinha que chamar todo mundo, assim, vem cá, vamos rediscutir um monte de comunicação, porque não estão fechando alguns conceitos que a gente tinha. Né? Isso eu acho uma coisa muito importante, assim, uma coisa que eu falava uma vez numa agência de publicidade, tinha um diretor de criação que já faleceu, a gente estava discutindo a diferença do conceito de pertinência e consequência, né? E eu disse, olha, eu acho que uma campanha publicitária tem que ter pertinência com o cliente. Ele disse, não, isso é meio óbvio, né? Tem que ter uma consequência. Então, assim, qual é a consequência que eu acho que a gente tem que ver nesses conceitos de comunicação pública, governamental, institucional, pública, nesse processo que a gente está vivendo, porque parece que as coisas estão totalmente descoladas do que a gente está vivendo. Né? Parece que a gente está vivendo num outro mundo completamente à parte. Né? Deixa eu pegar 2 ganchos teus, Traind, agora. Reforçando essa história das universidades, né? Saiu, acho que umas 3 semanas atrás, uma espécie de top of mind, né? Não sei se era o da Folha mesmo, talvez fosse o da Folha, em que a Uninove era mais lembrada do que a USP. Eu vi. E aí você fica, assim, lá no grupo, né, do pessoal do Propesc, a gente morrendo de rir, né? Porque a Universidade de São Paulo é uma das mais conceituadas, né, do Brasil, certamente, da América Latina, com certeza, uma das 100 do mundo, conforme o ranking, daí vai. E a Uninove não, assim, sem desmerecer a Uninove, mas, né, ela tem um outro foco, um outro posicionamento, um outro perfil. Mas ela é mais lembrada, que é isso que você acabou de falar, Traem. Não é porque a gente é mais lembrado que a gente é o melhor, mas o fato da gente ser mais lembrado faz com que talvez na hora do voto, né,
você lembra. Você lembra, assim, quando você está lendo um texto longo, você lembra do começo, você lembra do fim. Gestalt explica. O miolo lá, o meio todo, fica um grande blur, né? Uma grande confusão. E aí isso remete também ao conceito que Simone estava comentando, que era a provocação que ela fez para a gente até, que eu acho que é o branding, né? Que a formação da marca desses candidatos, ou no caso específico do Bolsonaro, ela não se fez da noite para o dia. São anos e anos sendo tosco, representando posições que antes eram minoritárias, e ele nadava quase que sozinho, né, nessa raia, mas a gente percebeu que aquilo que já foi minoritário em algum tempo, sabe-se lá exatamente por quê, ganhou uma força gigantesca, então muita gente saiu do armário com todos os preconceitos possíveis, questão de homofobia, questão de preconceito contra negros, a questão de gênero, né, desqualificando participação feminina. Então a gente tem um monte de questão, ou bem ou mal, transformou o homem comum, que seria o brasileiro cordial, num homem comum. Quando eu digo homem, é homem, mulher, uma pessoa comum, sim, né? Muito no sentido de, olha, eu penso assim, tem que ser como eu penso. Então, assim, eu aceito a liberdade, desde que seja conforme os limites daquilo que, para mim, é relevante. E aí, quando você pegou o paralelo com a igreja, né, católica e neopentecostal, é muito isso, né? Porque não é que a igreja neopentecostal seja pior do que a igreja católica, ou melhor, mas ela é muito mais dinâmica, ela se aproveita de discursos que estão acontecendo naquele momento, incorpora a sua liturgia, que é bem menos chata do que a católica, né? Vamos combinar, e faz com que haja maior participação, maior engajamento, e aí você mescla isso com os factores que a Simone falou do Crivella, de contratar gente. Assim, eu estou falando do Crivella porque ele era pastor, né? Continua vinculado à igreja. Então, contratar gente da administração pública, funcionário público, para ficar na frente dos lugares, criando factoides, né? Então, falando bem do trabalho, do serviço, rebatendo críticas. Aí você fica, gente, onde é que a gente foi parar em termos de marketing político profissionalizado, né? Porque aquilo que a gente... o glamour, né? A qualidade técnica, o apuro conceitual, isso tudo foi pelo ralo, e esse ralo se mostrou muito mais eficiente, né? No sentido de você divulgar coisas que são preconceituosas, ou que são feias, que são tacanhas, mas que funcionam. Enquanto o Traem estava falando, eu marquei aqui. 89 mil do Queiroz na conta da Michele Bolsonaro. Tem pesquisa, eu estava ouvindo o Foro de Teresina essa semana ou semana passada, que estava comentando, pesquisas que apontam que isso não interessa para o eleitor do Bolsonaro, que ele acha isso dinheiro, é troco de café. E realmente, quando a gente pensa em termos comparativos de grandes eventos de corrupção, de Lava-Jato, se tem prova, se não tem prova, também tanto faz. Nesse caso, o que interessa é a aparência, né? Então, a aparência é que é uma coisinha tão pequenininha, né? E as pessoas não pararam para refletir que está tendo um baita aparelhamento do Estado, não pararam para refletir que isso pode se voltar contra elas. Então, a gente tem todos esses conceitos que a gente está conversando aqui, que são muito pertinentes. Para a gente não ficar mais muito tempo também, gente, combinado era 1 hora, só deixa eu fazer, então, uma pergunta para vocês, e aí depois a gente já vai para a parte de finalização, tá? Cada vez mais a política está sendo criminalizada, né? Então, tem o Índice de Confiança Social do Ibope, né? Eu peguei o de 2019, e o Latino Barômetro de 2018, que, assim, as instituições políticas, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Congresso Nacional, só é respeitado, digamos assim, por 34% das pessoas, os partidos políticos por 27%, no caso do Latino Barômetro, que é na América Latina, o Congresso só tem respeito de 21% da população, os partidos políticos por 13%, ou seja, a gente tem uma situação complicada em que a política, por argumentos racionais e bem fundamentados, e também por colocações passionais, sem a necessidade de fundamentação racional, ela tem sido atacada por todos os lados, seja pela imprensa, seja pela população. O motorista de táxi, o motorista do ônibus, é a pessoa que trabalha no delivery, etc.
todo mundo tem uma posição, e essa posição geralmente é de associar política e ou políticos com corrupção. Poucas pessoas pensam que a política é o último bastião de representatividade que a gente tem na definição de diretrizes públicas, né? Então, assim, pergunta, e aí vocês fazem o encerramento que vocês julgarem pertinente em relação ao tema de comunicação governamental. Até que ponto essa descrença na política está afetando as instituições, o próprio funcionamento das instituições e colocando em risco a democracia? Porque se a gente não tem mais a democracia, a gente tende a ir para uma autocracia. Para quem gosta de algum modelo assim, vai ser legal, e para quem é opositor, vai ser péssimo. Da palestra, do bate-papo de hoje de manhã, dá para lembrar um outro aspecto também. No transcorrer de toda a história da civilização, a democracia é quase um suspiro ainda, de tão pouco tempo que a gente tem de alguma coisa mais participativa, que requer argumentação, que requer assim, a persuasão. Antes mandava, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Seja sob o manto de uma unção divina que torna o rei uma liderança absoluta, seja por interferência da religião, da igreja, que justifica que alguém exerça o poder absoluto, ou seja, o pau cantando, né? Como, por exemplo, a gente teve variadas ditaduras em que você perde o direito de representação por conta de repressão policial, certo? Enfim, qual que é a análise que vocês fazem disso? E aí depois a gente vai encerrar. Simone, quer começar? Eu já ia começar fazendo uma piadinha, né? E o pau que bate em Chico não bate em Francisco nem nos regimes totalitários, né? Principalmente. Então, a gente fala de democracia, mas se a gente for ver há quanto tempo, né, saímos de uma ditadura, e até mesmo se a gente for pegar aí o conceito falando que a Grécia foi berço da democracia moderna, né, e nem na Grécia todos votavam, né, então a gente vê que eu acho que democracia ainda é um processo, né, a ser amadurecido aí por todas as partes. Veja, voto feminino, 1930, 32, né? Hoje a gente vê aí que ainda precisa ter na legislação algo que garanta aí a inclusão de mulheres na política, né? E tudo mais. Então eu vejo que ao mesmo tempo que há uma descrença na política, eu vou encerrar minha fala de forma mais positiva, né? Eu vejo assim, estou vendo aqui os movimentos de bastidores nas campanhas aqui em Curitiba, e eu vejo a formação de muitos coletivos, né? E me parece assim que é uma leitura até mais sociológica do que do ponto de vista pragmático da comunicação, que eu vejo que, por um lado, se os partidos eles estão assim caindo em credibilidade, né? Porque eu vejo que, por outro lado, também as pessoas estão se organizando em coletivos, né? Em coletivos onde buscam ideais, e grupos se aproximam por ideais semelhantes. Então, eu acho assim, espero, né, que haja digamos, uma renovação, né, até do próprio conceito do que é democracia e do como se faz política, através do que eu estou vendo assim nos bastidores, né, nessa formação de coletivos que buscam o que o poder público não está cumprindo, né, seja por política pública, seja por má gestão. Então eu vejo que há um movimento, estou sendo já bem otimista, né? Há um movimento aí de bastidores na formação desses coletivos que de repente pode vir aí, né, a substituir o que a gente chama de fazer política, né? Então vejo assim que há uma busca de uma renovação, até talvez por essa que você falou, Ari, aí, né, das pessoas perderem a credibilidade em instituições, em partidos, na própria política tradicional. Eu vejo que há aí uma movimentação social alternativa, né? Muitas campanhas aí que estão surgindo até de
não de financiamentos coletivos, mas até de uma coletividade de ideias, né? Então, vou deixar aí uma próxima dica para uma próxima live até, viu, Ari? Fica a dica, trai. Eu acho que tem muito sobre a política, tenho falado sempre isso também, o efeito de enciclopédia, né? Ou seja, de que a política é exatamente o que tu falou, Ari, assim, a política é algo ruim, para falar para as pessoas, já vem essa coisa de política, não quero mais ver política, né, vou desligar o Jornal Nacional, né, ali e tal. E eu acho que tem muito isso, assim, quando falou, o motorista do ônibus, o cobrador, a senhorinha ali da esquina, tá na fila da padaria e tal. Então a política ela ficou realmente com efeitos de enciclopédia, né, que é uma coisa muito ruim. E eu acho que a Simone levantou uma questão interessante ali da Grécia Antiga, e que eu tinha notado aqui que eu também queria falar, mas acho que a Simone ampliou mais, né? Quando surge lá o conceito, né, de política na Grécia Antiga, né, lá com nosso amigo Aristóteles, que foi criador de tudo praticamente, né? É interessante porque quando a gente pega, por exemplo, depois na história, a obra do Aristóteles não era conhecida, né, naquele processo do início da Idade Média, fim do Império Romano e tudo. Então, se passaram séculos sem que a obra do Aristóteles fosse conhecida. Então, a política teve sempre muito ligada ao conceito de poder, não como a gente conhece hoje, né? Uhum. E a política só começa a ser retomada, eu não tenho aqui, não peguei as datas, mas por volta de 1600, uma coisa por aí e tal, um autor chamado Altúzios é um deles, tal. São 3 autores que, então, por volta de 1600, 1700, começam a escrever obras sobre o conceito de política. E aí eu acho que isso que a Simone falou da questão da democracia, que quando surge o conceito de política novamente por esses autores, que trazem, então, esse novo olhar do que é a política, e não simplesmente matar para tomar o poder e coisa do tipo, né? É quando surge, essa é uma hipótese que eu tenho muito forte, é quando surgem 2 fenômenos. Primeiro, o da própria comunicação, ou seja, coincide ali com a invenção dos tipos móveis, nascimento da imprensa, e também um processo de urbanização. Então, toda essa combinação dessa comunicação com a urbanização e essa retomada do conceito de política, então, como a gente conhece mais próximo hoje, e não como era na questão simplesmente do poder, faz com que a política que a gente conhece, ela não é distante da política da mídia, ela é uma política mediatizada, né? Ou seja, a gente não tem quase uma experiência de uma política que não seja nesse processo, que tem toda a interferência, bom, como a Simone falou, né, isso já, a política mediatizada na mídia, isso foi motivo de 580 lives, tal, só nas últimas 2 horas, provavelmente, tal. E tem que fazer parte mais ainda, né? E eu acho que a Simone também tocou num ponto ali que eu acho importante, eu acho que me aliando a ela, né, política, né, uma ideia assim de publicitária, aliar e tal, me aliando ao pensamento da Simone e tal, a gente tem a questão da economia criativa, né? Uhum. Eu, num certo momento, eu fui um pouco reticente, eu achava que isso era papo de artesanato, tal, não vai dar certo, não. Aí quando começa a ver o crescimento da economia criativa, né? Então, não, exatamente, quando tu vê esse crescimento da economia criativa, como ela vai tomando força, ela vai moldando, inclusive, a forma das grandes organizações trabalharem e pensarem, eu acho que nessa ideia desses coletivos que a Simone traz, porque daqui a pouco, assim, sendo então bem otimista, e como uma coisa não está associada à outra, a política não é uma coisa à parte, né? A economia é uma coisa à parte da sociedade, ou seja, é todo um conjunto, é um somatório de questões, porque então, pegando essa ideia dessa economia criativa, desses coletivos, porque daqui a pouco a gente não tem a ideia de uma política criativa, né? Uhum. Ou seja, de que possa ter uma nova sociedade, um novo embrião de coisas que não sejam para essa eleição, certamente não vão ser para 2022, né? Mas que começa a nascer um outro pensamento de outros objetivos, né? A partir disso. Eu achei interessante essa questão. Eu acho que isso pode ser realmente, né? Porque os movimentos sociais estão aí, fortes e tal, e junto, por isso que eu falei, nesse movimento de uma economia criativa já consolidada, por que então não uma política criativa hoje também? Para fugir do
dos velhos padrões também? Deixa essa pergunta no ar. Né? Eu vou dar mais uma cutucada, né? Você veja, quando a gente fala em mercado publicitário, em comportamento de consumidor, tem um marco aí, anos 90 para cá, que a gente começou a saber o que é um código de defesa do consumidor, e isso aí trouxe diversas mudanças comportamentais, tanto para o consumidor quanto para o mercado publicitário. E por que não aí, né, se a gente está vivendo aí, quem vai aí fazer um novo manual de cidadania, né? Está faltando também, eu acho que essa visão, você falou ali do busca do poder pelos grandes impérios, né? Mas tem uma questão também aí de que está na hora de inverter um pouquinho. Eu acho que vem um movimento aí de cidadania, de repente, espera-se, né? Que mude um pouquinho, né? Exatamente. Já viajei. Assim, o tema é bem legal, né? Tem aquele manifesto, tem o LEAP Manifesto, que a Naomi Klein estava tocando lá no Canadá, tem o movimento, pelo Movimento Verde Sustentável, alguma coisa assim, que o Chomsky também estava se colocando favorável nos Estados Unidos, que basicamente a gente está falando do quê? Um movimento que seja mais sustentável em termos ambientais para o planeta, mas em termos sociais também, né? Porque a gente está vivendo uma baita concentração de renda, que é um dos elementos que fizeram ressurgir, né, esses populismos autoritários à direita, né, que a gente pega nos Estados Unidos, pega na Hungria, pega no Brasil, etc., que assim, eles são que basicamente uma forma de falar, olha, a desgraça toda que você está vivendo hoje, meu amigo, é culpa da globalização. Então, se a gente se fechar, nosso país, autonomia, etc., a gente vai resolver a situação. E é uma falsa premissa, né? Porque não se resolve, você tende a agravar ainda mais. Mas, enfim, aí também já é outro pano para manga. Eu gostaria muito de agradecer, gente, a presença de vocês. A gente estourou um pouquinho o tempo, né? Mas, de qualquer modo, acontece, não é um programa global que tem que ser tudo cronometrado, e daria para ir mais longe ainda, né? Porque o papo é agradável. Mas, como todos temos compromissos, e os alunos também, não quero que eles fiquem reclamando depois de ficar 2 horas na frente do computador, então a gente encerra por aqui. Novamente, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, pela divisão de conhecimento de vocês, e a gente se fala. Eu já vou parar agora a gravação. Deixa eu achar aqui. Confirmar.